nós. Amém? Livro Jesus, a vida completa. E o tema de hoje é a cura da sogra de Pedro e muitos outros. Em seguida, saiu da sinagoga e foi à casa de Simão Pedro e André com Tiago e João. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo na cama com muita febre, e logo lhe rogaram por ela. Então Jesus, chegando-se, inclinou-se para ela, tocou-lhe a mão, repreendeu a febre e esta a deixou. E tomando-a pela mão, a levantou e os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e punha as mãos sobre cada um deles e os curava, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conhecia e sabia que ele era o Cristo. E de madrugada, ainda bem escuro, levantou, saiu, foi a um lugar deserto e ali orava. E as multidões procuravam-no e, vindo a ele, queriam detê-lo para que não se ausentasse delas. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que às outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que eu fui enviado. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E andando ao longo do mar da Galiléia, viu 2 barcos junto à praia. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André haviam descido deles e estavam lavando as redes. Mais adiante viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lance as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de almas. E levantando ele os barcos para a terra, deixaram Zebedeu no barco com os empregados e o seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou, de sorte que os seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Maravilhoso Deus!